Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Em Apocalipse 20 fala do milénio e diz especificamente 1000 anos. Será que são 1000 anos literais ou é um tempo figurado? Ou representará o tempo que nós já estamos a viver agora aqui na Terra? Apocalipse 20 diz: E vi descer do céu um anjo e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Este texto fala da primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição inclui todos aqueles que serão salvos e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Depois da ressurreição de Cristo, só existem 2 ressurreições. A primeira, onde os santos vão ser ressuscitados, e a segunda, que será seguida da segunda morte, que será a ressurreição daqueles que não serão salvos. Todos aqueles que não estavam escritos no livro da vida ressuscitaram, foi a segunda ressurreição, e sofrerão a segunda morte. Portanto, só há uma ressurreição dos santos, que ocorrerá antes do milénio, como já lemos agora nestes primeiros versículos do capítulo 20. O livro do Apocalipse é um livro muito especial. É um livro cheio de figuras e símbolos. Por isso é lícito questionar-se: será que estes 1000 anos são mesmo literais ou se são figurados? Eu creio que serão 1000 anos literais e eu vou explicar porque é que eu acredito nisso. Quando Deus criou o homem, logo no final do capítulo de Gênesis 1 e depois os primeiros versículos de Gênesis 2, eu vou ler. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia 6º. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. É muito curioso que é depois de ter criado o homem, logo imediatamente depois de ter criado o homem, e ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Todas as coisas anteriores ele tinha dito que era bom, mas quando fez o homem ele disse que era muito bom. E logo depois do homem, Deus criou o Shabat, o descanso, o sábado. E não é porque Deus estivesse cansado, nem que ficou fatigado de tanta criação, mas diz a Bíblia que é por causa do homem. Deus criou o homem e então criou o sábado para o homem. Yeshua disse isso mesmo, que o sábado foi criado para o homem. Vou ler alguns versículos. Marcos 2, 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. E depois em Mateus também já tinha dito, no capítulo 12, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, porque o Filho do homem é Senhor do sábado. E fala dos sacerdotes. Ora, nós somos sacerdotes. Já falei sobre isso
nos vídeos do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nós hoje somos sacerdotes e Yeshua é nosso sumo sacerdote. Quando os fariseus revoltavam contra Yeshua porque ele estava a quebrar o sábado, quando ele curava, quando ele permitia que os discípulos comessem as espigas, em todas essas ocasiões, Yeshua nunca violou o sábado. Simplesmente ele fazia aquilo para o qual tinha sido criado o dia. O objetivo do sábado nunca foi opressão sobre o homem. O objetivo do sábado era abençoar o homem. Existe uma teoria que eu acho muito interessante acerca dos 7 dias da criação como sendo representativos de 7 dias proféticos. Isto baseado em que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Diz no Salmo 94 e em 2 de Pedro 3,8 diz isso, que 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Esta teoria diz que cada dia da criação corresponde a 1000 anos e que o 7º dia representará o milénio, o tempo em que Cristo reinará na Terra, em que Yeshua reinará na Terra. Se analisarmos o tempo bíblico como ele é contado na Bíblia, são contados 2 dias até Abraão, ou seja, 2000 anos, e mais 2 dias até Cristo, mais 2000 anos. Entre Abraão e Yeshua esteve Davi, aproximadamente 1000 anos antes. E então sobram mais 2000 anos que, segundo esta teoria, pertencem à chamada Igreja, ou seja, ao tempo chamado tempo dos gentios. Na realidade, não é mais do que o tempo do Israel espiritual que nasceu de novo. Inclui tanto judeus como gentios, porque muitos reinos naturais se têm rendido ao Messias de Israel também e já aceitaram que Yeshua é o Messias de Israel. Cada vez isto está a acontecer mais, cada vez há mais movimentos messiânicos, cada vez há mais judeus a reconhecerem Yeshua como o seu Messias. Então os ramos naturais permanecem, segundo Romanos 11. Por isso eu não gosto de pensar numa igreja gentílica apenas, mas no Israel espiritual como está em Romanos 11 e os gentios enxertados nela. Oséias 6.2 também é interessante neste contexto que estamos a falar. Diz assim: passados 2 dias ele nos revivificará, ao 3º dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Nós sabemos que os textos dos profetas são muitas vezes cheios de figuras e símbolos, e este versículo é muito interessante. Ao 3º dia nos ressuscitará. Este 3º dia pode muito bem ser o 3º milénio dado a este Israel espiritual, depois da vinda do Messias. E é curioso porque toda a figura de Cristo, porque é que Cristo ressuscitou ao 3º dia e não ao 2º dia, ou não depois de um dia? Eu creio que é porque já Jonas esteve também dentro da baleia, do grande peixe, os 3 dias. Isto tudo é uma figura de algo que acontecerá brevemente, esperamos nós, não é? Em Hebreus 4 tem um texto muito interessante também. Pois em certo lugar disse ele assim do 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso, visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui fala resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pode ser interpretado, e é interpretado por muitos, como quando alguém se converte ao Messias, quando alguém nasce novo, ele entra nesse descanso. E é verdade. É verdade que Yeshua é o nosso descanso, o Senhor é o nosso descanso. Não temos dúvidas disso.
Mas aqui fala de vários tempos sabáticos e todos em paralelo e todos com significados proféticos. Por exemplo, a entrada em Canaã, na Terra Prometida, é considerado um tempo sabático, mas diz aqui que não era esse o tempo sabático, o destino final. Podemos dizer que o nosso Shabat, o nosso sábado, é o Senhor, a Yeshua é o nosso Shabat, é verdade isso. Só que também temos que reconhecer que ainda não vivemos plenamente essa comunhão com o Senhor, ainda não vivemos o reino dele plenamente na terra. Basta olhar por este mundo e ver o que está a acontecer neste mundo e todas as lutas pelas quais os cristãos e as aflições pelas quais os cristãos passam por todo o mundo, para percebermos que este ainda não é o repouso sabático que Deus tem para nós. Também podemos interpretar que quando alguém morre, está no repouso sabático com o Senhor. É verdade também. Mas creio que ainda assim resta um repouso sabático eterno para o povo de Deus. Porque mesmo os nossos irmãos que estão com o Senhor, a Universal Assembleia, como diz lá em Hebreus, os espíritos justos aperfeiçoados, ainda não estão na sua plenitude, porque a plenitude do homem inclui o corpo, o novo corpo ressuscitado, o nosso corpo ressuscitado. E o nosso destino é na Terra. Curiosamente, Deus criou a Terra e criou o homem e nós ficaremos na Terra. Porque haverá novos céus, nova Terra. Depois ainda do milénio, será sempre na Terra. Até Deus virá para essa Terra. Então este conceito que nós morremos e vamos para o céu é uma coisa temporária, não é aquilo que Deus tem como plano final. Não vou entrar em questões e em debates acerca de se devemos guardar o sábado ou não devemos guardar o sábado. Eu tenho uma grande certeza, é que o sábado foi criado para o homem como bênção e não para a opressão. E sempre aqueles que usarem isso para oprimir alguém, para criticar, para criar dissensão, isso tenho a certeza que não é plano de Deus e o sábado tem que ser algo sempre que é bênção. Outra certeza que tenho é que o sábado tem um significado profético tremendo. O sábado era aquele sétimo dia, tinha que ser o sétimo dia, não era um dia qualquer, por causa do significado profético. E o sábado depois refletia-se noutro tipo de sábados. Estou a falar depois do sétimo ano, que é chamado Shemitah, o sétimo dia da semana. Depois tem também como figura o sétimo ano, em que havia o pousio das terras, e as terras descansavam e aconteciam diversas coisas que Deus ordenava. Depois do sétimo ano havia 7 vezes 7 anos, e dava o ano do jubileu, onde as terras regressavam aos seus donos, os escravos eram libertados, e este jubileu era muito importante também era um tempo sabático, tal como o Shemitah e tal como o sétimo dia semanal. E todos estes sétimos dias, sétimos anos, eram figura deste tal milénio, deste tal tempo sabático. E por sua vez este tempo sabático do milénio que acontecerá, ainda que estamos a aguardar, será uma figura da nossa eternidade, do nosso descanso eterno. Mesmo neste tempo é incrível, mesmo Yeshua governando sobre a terra em justiça total, em perfeição total, haverão nações ainda que não vão obedecer de coração a Deus. Por isso Satanás será liberto durante um tempo e as nações serão colocadas à prova, e de todos os cantos da terra, é chamado Gog e Magog, as nações virão ainda contra Jerusalém uma segunda vez. E claro, é chamada aqui, é muito bonita, é chamada cidade querida, e Yeshua reinará sobre Jerusalém. Esta Jerusalém que pedra de tropeço perante os povos, para todos os povos. Esta cidade que agora está cheia de idolatria, ela será uma cidade esplendorosa, porque Yeshua reinará sobre ela. E porquê que os mil anos são mesmo literais? Só podem ser literais. Porque os 1000 anos é o cumprimento de todas as profecias feitas ao povo de Israel. Todas as profecias dos profetas Isaías, Ezequiel, eu vou ler por exemplo Ezequiel, tanto no capítulo 34, por exemplo, como no 37 e muitas outras passagens bíblicas dos profetas, mas eu vou ler aqui só estas.
Suscitarei para elas um só pastor, ele as apacentará, e o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E depois no capítulo 37, o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Aqui quando fala de Davi, é o filho de Davi, é Yeshua, o descendente, que será aquele descendente prometido, e ele é rei sobre Israel, ele é rei sobre Jerusalém, e virá tomar o que é seu. Eu sei que há muitos cristãos que não gostam nada que se fale em Israel como povo escolhido, mas não há como fugir a isto, é tremendamente bíblico. E o capítulo 11 de Romanos, que nós já falamos, há uns vídeos que eu fiz há uns tempos, 3 vídeos sobre este assunto, é tão claro como Israel é um povo tão profético. Eu sei que nem todos obedecerão e não basta ser filho de Abraão e não basta ser filho de Jacó, mas está escrito que muitos se renderão ao Messias quando ele vier agora, antes do milénio. Muitos se renderão. E em Zacarias 12 diz que eles verão aqueles a quem traspassaram e eles vão reconhecer que eles não aceitaram, que já tiveram o Messias no meio deles e não o reconheceram. Isso vai ser terrível para eles chorarão, prantearão e vão entender, os olhos deles vão ser abertos, muitos se vão salvar. Por isso é que fala que todo Israel será salvo, no sentido de que será como o povo de Israel, no sentido que também as tribos que consideram perdidas se ajuntarão, entretanto, no sentido que os gentios que estão enxertados também farão parte, e todos como um só povo, um só Israel, vão ser governados pelo Messias. Quando eu estou a gravar este vídeo, ouvi hoje notícias em que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra estão a atacar a Síria e muitas pessoas estão com medo que haja uma terceira guerra mundial. Mas nós não devemos ter medo. E nestes tempos, quanto mais nós avançamos, mais perto estaremos do cumprimento do Kairos de Deus, do Moed de Deus, quando todas as coisas vão acontecer. Todas as coisas que devem acontecer, acontecerão. E nós temos que ficar na paz, neste Shabat, neste descanso do Senhor, que já sentimos em parte, que já experimentamos em parte. Porque isto será muito pior. Nós vivemos mesmo quase num paraíso, apesar de todas as aflições. Nós aqui, europeus, que não somos perseguidos, não temos nenhuma restrição à nossa fé, isto é maravilhoso, mas não será assim para sempre. Não sei se será ainda nos meus dias. Mas se tudo isto que eu falei for verdade, se este Israel espiritual a quem chamam igreja só tiver 2 dias e ao 3º dia nós ressuscitaremos com ele, se isto for assim, não tardará muito. Também os cientistas dizem que o nosso planeta não aguenta muito mais. Agora, o que morreu recentemente, o Stephen Hawking, disse que aguentaria talvez 100 anos. Então, mesmo os cientistas não dão muito já pelo nosso planeta. Por isso, não resta muito mais tempo, não pode restar. Se não for na nossa vida, será na dos nossos filhos, mas devemos alertar todos, porque breve, muito breve, todos os acontecimentos vão começar a desenrolar-se e quando começar será muito rápido. Temos que estar preparados para ser degolados, é o que diz lá em Apocalipse, e estes degolados quer dizer muita coisa. Basta pensarmos quem é que está a degolar pessoas atualmente. Basta pensar qual é a religião que se está a propagar e invadir toda a Europa e todo o mundo. E nós cristãos temos que estar preparados para tudo o que vai vir. E podemos alegrar-nos porque resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus e vamos estar depois reinando com Cristo. Vale a pena. É como aquela mãe que está com as dores de parto. É muito difícil e muito duro, mas depois quando nasce a criança é uma alegria sem fim. Assim será connosco. Passaremos tempos difíceis, mas depois teremos uma alegria imensa que não podemos explicar. Deus vos abençoe.